Glória a Deus, estamos... Glória a Deus, estamos ao vivo, direto do podcast do Bezerra. E hoje, se a sua internet é 5G, procure ajuntar com mais umas duas aí para ficar uns 15G, senão não vai suportar. Nós estamos aqui com a presença diretamente do Rio de Janeiro, do nosso amigo, querido irmão em Cristo Jesus, pregador do Evangelho, pastor Jonathan Carlo. Tá, glória, paz do Senhor, todos os irmãos. Prazer estar aqui junto com o pastor Gabriel Bezerra, uma bênção e um prazer poder estar aqui participando do podcast Bezerra. Eita glória, tá saindo ok o som aí, gente? Dá um ok aí, que de vez em quando a gente tem uns problemas técnicos aqui, todo estúdio tem que ter. E é isso aí, hoje vai ser bem produtivo, glória a Deus. Ó, a galera tá mandando um abraço aí. Fala, meu nome é Jean Carlos. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ó, rapaz, hoje o negócio tá chique aqui, ó. Só porque é o Jonathan que tá aqui, ó. Tem umas limonetas aqui. É benção. Gente, você que vai entrando aí, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos aqui também, ó, até água de coco aqui. Tô falando que é só o Jonathan. Você tem que vir mais vezes aqui, varão. Não tem isso, não. Olha aqui. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, né? Vá acompanhando aí, deixa aí, daqui a pouco eu vou deixar você perguntar o que você quiser. O pastor Jonathan tá doido para te responder. E vai ser mesmo. Mas então, pastor Jonathan, nós temos pouco tempo hoje, gente. Você que é de Brasília, não perca. Congresso da UNADEB, lá no Arena Hall Brasília. Vai lá, o pastor Jonathan vai estar pregando lá e vai ser uma benção. A ADEB é uma igreja aqui de Brasília que é uma benção, que tem a UNADEB, e hoje vai ser o trabalho da UNADEB de adolescentes. Vai lá, com certeza Deus tem uma palavra para você. Pastor Jonathan, fala aí, se apresenta aí, fala de onde tu veio, pra onde tu vai, quem és tu, congrega onde, mora onde, fala aí. Eu me escondo lá no Rio de Janeiro, se os irmãos conhecem capital carioca. Congrego na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, mas a Assembleia de Deus em Marechal Hermes pertencente ao Ministério Madureira, Sim. Convenção Conamad. Pastor Magni Ferreira, o meu pastor. Estamos lá dando glória para Deus, junto com os irmãos. E, na verdade, lá nós somos uma espécie de uma grande família. Os irmãos são uma bênção, uma bênção. Não tem um dia que eu não chegue lá, que não me acolham com um abraço, um sorriso. São bênçãos demais, moram no meu coração. Maravilha, que bênção, pastor Jonathan. Então, Jonathan, você é evangélico desde criança, nasceu em berço evangélico, se converteu, como falei um pouquinho da sua... Sou desde que eu nasci. Nascido e criado dentro da igreja e ministro a palavra desde mais ou menos uns 8 anos de idade. É mesmo, que benção. Pastor Nilson Gomes com 7. Com 7, me ganhou. Ganhou. E eu comecei com 8 anos de idade. Mas a itinerância mesmo, eu comecei tem uns 10, 11 anos. Antes eu trabalhava, né, tudo mais. Sim. E chegou um momento da vida que Deus falou assim, não, a partir de hoje, tua carteira está aqui no céu. Agora sou eu que estou assinando. A partir de hoje tu só prega. Teu trabalho agora é só pregar. E estamos aí pregando a palavra de Deus. Chegou um momento que até Jesus largou a carpintaria, né? Chega um momento que não tem pra onde correr. Eu não tive nem chance, né? Eu saí, quando eu me converti, eu pensava assim, né? Não, já que eu era vagabundo, eu virei crente, agora eu vou ter que trabalhar. Aí entreguei currículo em toda Brasília, Deus usando profeta. Tu não vai trabalhar pro homem. Vai trabalhar para Deus. E com 5 meses eu comecei a pregar e não parei mais não. 17 anos pregando aí. E engraçado que tem gente que pensa que... a gente faz isso muitas vezes por quem tentou fazer ou quis fazer. Na verdade, parece que foi Deus que foi nos cercando. É porque, na verdade, tem muita gente também que quer fazer sem ser chamado, sem Deus estar. Aí é onde a gente leva a culpa, né? E foi aí que eu preguei uma vez uma palavra e eu disse assim, gente, vocês sabem realmente o que é a chamada ministerial para pregar ou para cantar, seja o que for, para viver disso, do que Deus está chamando, falando vocês para fazer. E aí eu disse para eles assim, ó, a chamada ministerial é vida, não é só. Muitas das vezes as pessoas confundem, né, acompanham
só pela internet e acha que é só aquele momento ali, aquele holofote, aquela glória. E tem muita coisa por trás. Verdade. E aí eu disse para eles assim, ó, vocês se preparem, qual é a intenção de vocês? E aí, acredite se quiser, muitos falavam assim, não, eu prego para ter carro. Outros falavam assim, não, eu prego para ter uma boa casa. E poucos foram que responderam que pregavam mesmo para alcançar vidas e alcançar almas. E aí foi quando eu falei assim, rapaz, não para, só muda o propósito, a intenção do qual porquê vocês pregam. Não pregue para ter bens na terra, pregue ou cante ou faça tudo para Deus para realmente alcançar vidas. Verdade. Eu acho que por ali consegui mudar a mente de alguns jovens, algumas pessoas. Porque muita gente hoje, eu estava até falando sobre isso ontem numa pregação. Tem muito pregador que acha que ser profeta é ter status, ter Não é, não. número de seguidores. É tanto que as pessoas estão confundindo ser bem-sucedido no ministério com quantidade de seguidores. Não tem Né? nada a ver É bom com ter isso. seguidores? Se eu disser que não é, ter pessoas nos admirando, nos seguindo, orando por nós. E é uma ferramenta Sim. para espalhar a palavra, né? Com certeza. Mas não é isso que define. Não Tem é. tanta gente aí com milhões de seguidores e não está pregando nada de evangelho. E eu conheço muita gente que não tem nem rede social e olha, o que eles não têm de Bíblia, de doutrina, teologia e presença, dá de 10 a 0 em muita gente que está explodindo Pois é. por aí. Então, gente, você que não compartilhou, compartilha aí. Vigia, crente. Como assim você não compartilha? Deixa Deus te usar. Eu estou compartilhando aqui também, ó. Compartilhar com alguns amigos aqui que querem assistir. Só um momento, a gente já vai. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta para fazer pro pastor Jonathan, faz que ele tá doidinho aí. Já vai mandando. Responder. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Então, pastor Jonathan, qual foi sua maior experiência, assim, espiritual que você teve com Deus? Você é pentecostal, né? Continuista ou você é cessacionista? Você acredita nos dons? Sim, claro. Acredito no batismo do Espírito Santo, dom da revelação, anjo que desce para trazer a resposta. E talvez... Eu tive vários. Já teve ocasião de... Uma vez eu e minha esposa indo para uma pregação num local longe e o carro bateu num buraco, num lugar que não tinha nada. Era mato de um lado, mato do outro, não pegava sinal de celular. E eu falei, não tem problema, é só trocar o pneu do carro e a gente segue viagem. Troquei, só que quando eu fui pra frente do carro eu vi que o óleo do motor tinha vazado todo. Meu Deus. E carro sem óleo não anda. Verdade. E eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou ir andando até um posto de gasolina que eu tinha visto uns 15 minutos atrás. E de lá eu ligo pros irmãos virem me socorrer. Aí eu vi aquela voz no coração assim, liga o carro e anda. E já não dava mais tempo de chegar no congresso, na igreja. Mas quem conhece de carro sabe, se não tiver óleo no motor do carro, Vai bater biela. na hora que andar 2 segundos o motor bate e você perdeu o motor. E aquela voz no coração, liga o carro e anda, liga o carro e anda. Eu falei assim, vou dar uma de doido, sem uma gota de óleo no motor. Tem até Meu foto Deus. na internet disso aí. Liguei o carro, botei a varoa dentro, dei a volta, tô voltando. E o carro andando normal. Cheguei no posto, avisei os irmãos que não dava mais tempo de chegar no congresso por causa do ocorrido. E eles falaram, varão, a gente vai aí te socorrer. Eu, não, pode ficar tranquilo que eu tô com o carro, tô voltando. E o carro continuou andando e, acredite se quiser, o carro andou sem uma gota de óleo no motor 2h30, de Angra dos Reis, de volta até a capital. Cheguei, E no outro cara. dia eu levei no mecânico. Quando eu cheguei no mecânico, o mecânico olhou e falou assim, rapaz, tu veio de onde com esse carro? Falei assim, de tal lugar. Ele falou, não acredito não. Isso aqui na hora que tu ligasse, andasse meio metro, batia. Aí eu falei assim pra ele, rapaz, como é que eu entrei aqui na oficina? Não entrei com o carro andando? Ele, rapaz, Deus é Deus mesmo na tua vida. Deus é fiel. Essa foi só uma. Teve ocasião que entrou um anjo lá em casa pra botar gás no bujão, que eu tinha pregado uma semana antes sobre Ezequiel 37, profetizando um vale de ossos secos. E aí eu tô sentado no sofá de casa, lendo Bíblia, estudando, minha varoa fazendo feijão. O fogo acabou, apagou. E aí ela, Jonathan, acabou o gás e agora eu tava num aperto financeiro terrível. E aí eu falei assim, varoa,
que eu posso fazer? E aí veio aquela voz, né? Ora. Que a mente já tava assim, vou pedir emprestado para fulano, vou ligar para pastor, vou ligar para ciclano, vou ligar para família. Na hora veio aquela voz no coração, ora e profetiza. Tu não profetizou semana passada na pregação? Profetizar pro outro é mole, quero ver profetizar agora. Aí eu levantei a mão e falei assim, profetizo que desça um anjo na cozinha e coloque gás no bujão. Aí eu virei para ela e falei assim, varou, agora pode ligar que vai vir. Só que ela ligou, não veio. Aí eu falei assim, não deu certo, é coisa da minha cabeça, então vamos dormir. Só que quando foi 2 da madrugada, tinha comido um pão dormido, fomos dormir. Aí 2 da madrugada escutei barulho de gente andando na laje. Aí eu pensando que era o vizinho que pulava lá pra pegar manga. Só eu falei assim, rapaz, 2 da madrugada o camarada pulando na minha laje pra pegar manga. Só que da laje desceu pra varanda, da varanda entrou na cozinha. Aí eu falei, não deve ser o vizinho, deve ser algum ladrão entrando aqui em casa. Tô escutando gente andando dentro de casa, só eu e minha esposa aqui dentro. Só que quando eu cheguei na cozinha não tinha ninguém. Meu Deus. Aí eu falei assim, é tanta prova que eu tô ouvindo coisa, vou dormir de novo. Aí fui dormir. Aí de manhã eu levantei para uma consagração, levantei em jejum, deixei ela descansando em casa e fui. Eu tô bem lá sentado no quieto no meu canto. Aí Deus usou uma varoa que veio marchando no altar de olho fechado. Aí botou a mão assim no meu ombro. Aí eu lembro que Deus falou assim, filho, já ligou teu fogão hoje? Glória. Por quanto eu ouvi tua profecia e 2 da madrugada o meu anjo desceu na tua cozinha e botou gás no teu bujão. Aí eu cheguei em casa falando pra ela assim, liga aí o fogo. Aí ela, por quê? Comprou bujão novo? Eu, não, Deus falou que botou gás no bujão. Rapaz, quando ela virou o fogo e durou 5 meses e o bujão tava tão vazio que eu levantava o bujão com o dedo mindinho, tinha nada dentro, mas saía fogo. Tá entendendo o negócio? Ficou 5 meses, durou 5 meses lá. E só parou de funcionar no dia que eu comprei outro bujão, botei do lado dele. No dia que eu botei outro certinho, que ela foi ligar o que tava debaixo de profecia, o de profecia parou. Deu mole, hein? Eu tinha deixado o bujão lá até hoje. Bujão infinito. Até hoje eu tava usando esse bujão. E era só uma, se fosse contar aqui das coisas, tanto livramento, coisas espirituais terríveis assim que a gente já viveu, de assalto que Deus nos livrou, de assaltante se olhar para dentro do nosso carro, se assustar, e aí a gente pensando, rapaz, por que se assustou? E ele olhou para mim, para ela, só 2, um moço e uma moça, não tinha por que se assustar. E aí quando chegamos na minha vigília para pregar, aí Deus usou um profeta e falou assim, meu anjo anda contigo dentro daquele carro. Aí eu falei com ela, tá vendo? Então ele não se assustou porque me viu, nem tu. Se assustou porque viu o anjo de Deus lá dentro. Vai, mexe com o anjo pra ver só. Rapaz, que forte, hein? Deus é bom demais. Jesus da glória. Pastor Jonathan, e qual foi a maior dificuldade assim que você enfrentou? Coisa agora, pergunta de pregador para pregador. Qual foi a maior dificuldade, a maior prova que você passou aí no campo, pregando? Rapaz, você foi pregar assim, aquela que você voltou assim, nunca mais eu prego. Teve uma vez que eu fui pregar num lugar muito longe com a minha esposa. Cheguei com um carro já na reserva de combustível. E aí eu lembro que eu preguei naquele dia, foi 15 almas para Jesus, foi uma benção, a glória desceu e tal. Aí no final, parei com ela no portão da igreja e tinha um menino que me chamou e falou assim, rapaz, pode vir tranquilo. E eu e minha esposa, a gente nunca foi assim de estipular valor. É X pra eu ir. Não, a gente só vai. E o que Deus botar no coração dos irmãos, a gente recebe. E aí estamos parados assim na porta da igreja. E aí foi saindo um, saindo o outro. Pastor, não, o tesoureiro resolve. Aí o tesoureiro, não, deixei com o varão. Aí cadê o varão? Não, esse varão já foi embora, só ficou o porteiro, né? E aí o porteiro que ficou falou assim, rapaz, não tem nada aqui não, só tem 20 reais pra te dar. Aí eu botei 20 reais no carro. E o carro veio na reserva, capengando. Falei assim, meu Deus do céu, me ajuda. Se for questão de parecer, de terem nos abandonado, eu acho que essa foi mais difícil, assim, de terem nos deixado passar na prova, que eu não sei por que fazem isso, né? Mas naquele dia aconteceu algo terrível. Que quando o carro começou a engasgar, de o motor querer parar porque não tinha mais combustível, aí já tinha acontecido depois do bujão, né? Aí veio aquela, de novo, sempre aquela voz que vem no coração, né? Profetiza.
E aí, quando eu botei a mão, profetizei, eu até falei pra minha esposa no dia, pra ela ver, pra quando eu contasse na igreja, os irmãos não falassem que é invenção. Quando eu profetizei pro anjo colocar gasolina no carro, ele começou a fazer assim, ponteiro. Meu O ponteiro Deus. foi lá no máximo e ficou lá. Aí deu pra ir ainda umas 4, 5 agendas e voltar com o mesmo combustível que o anjo botou. Rapaz. Teve ocasião já de pastores falarem coisas chatas em cima do altar. Fala assim, rapaz, traz esse rapaz aqui, estraga o nosso congresso. Como é que traz, julgando pela aparência, né? Aham. Mas depois de uns 10 minutos, De 15, mensagem. Deus tinha tomado até as crianças em glória. E foi lá no Rio de Janeiro que isso aconteceu. E tomou as crianças de glória. E aí no final eu falei pra ele, pastor, Deus usa alguém por causa da roupa, do terno, da gravata, do cabelo, da aparência ou por causa da vida no altar? Aí ele, por causa da vida no altar. Isso falei no canto com ele, não foi na frente da igreja não. Ele me humilhou na frente da igreja, eu falei com ele no canto. Falei, então pastor, não julga a pessoa por causa da aparência. Que às vezes a pessoa pode não estar com o melhor terno porque não tem dinheiro para comprar o melhor terno igual eu. Mas tá chorando, já me chora todo dia pela madrugada para trazer um alimento aqui para vocês. Então, Ele fala assim, gente, mas se a gente vender o terno dele, a gente paga a nossa dívida e vive do resto. é tudo ganhado. É sempre alguém que chega e fala assim, Deus mandou te dar, mano. Eu aceito, é Deus mesmo. Pastor Jonathan, tem um amigo nosso, ele é do nosso ministério, ele tava na vigília lá que você pregou. Aham. Ele é igual a gente, assim, né? Inclusive eu tenho uma pergunta forte aqui pra te fazer já nesse segmento. Ele disse pro irmão, não, irmão, eu não cobro nada não, mas eu peço que o irmão venha me buscar e me deixar em casa. Aham. Ele tá lá esperando o irmão buscar ele, o irmão chega pra buscar ele de pé. Buscou, não é? Tinha que ter especificado a benção. Aí no final o pastor queria deixar ele, não vou não. Ele disse que pegou uma chuva. Foi prova. Mas e aí, Jonathan, dentro desse segmento que a gente entrou no assunto, né? O que você me diz sobre pregadores que cobram para pregar? Rapaz, cada um tem uma visão, né? Uma interpretação. Alguns pregadores cobram e colocam alguns textos por base bíblica em cima disso. E se foi essa a visão e interpretação que Deus passou a eles, amém. Mas o que eu não concordo é o camarada pedir 20, 30 mil reais para falar meia hora. Tem gente que trabalha o mês todo para tirar 1.000 para botar um pão na mesa. E o camarada quer ganhar em meia hora o que a pessoa levaria 2 anos para poder juntar. Aí é errado. Agora, a própria Bíblia, de fato, ela diz que Paulo ele tirava de igrejas que tinham para sustentar a obra em igrejas que não possuíam tanto assim. Então, Paulo fazia essa diversificação de, como posso dizer, de recursos. E, claro, no meio dessa obra de sustentar igrejas, de repente estariam os irmãos que dependem disso. Então, nesse meio, quando é, como até ministrei uma vez, quando é para sustento, retirar ou pedir uma bênção, até a Bíblia diz, compartilha com os irmãos a necessidade que você está passando. Como se colocou agora, o irmão não tinha como ir, pediu o pastor para ir buscar ele e abençoar ele. Mas aí se torna errado quando se torna um comércio, quando começa a estipular valor. Aí é X para poder, aí eu já não concordo tanto. Por exemplo, eu tenho no meu coração um propósito que Deus colocou desde quando eu comecei. E o meu propósito se outros quiserem me acompanhar nesse propósito, sintam-se à vontade para me acompanhar e para sofrer junto comigo como bom soldado de Cristo. que eu já não sofri dentro desse propósito também, mas aí o propósito é, quando alguém pergunta se eu abrir o celular com a minha esposa, todo dia chega 200, 300 mensagens. Das 300, 150 a 200 cobra quanto, qual o teu valor, qual o teu preço, como fecha contrato. E aí quando a gente responde assim, não, a gente não cobra, não estipula valor. E aí, quando eu falei essa frase assim, os irmãos nos abençoe com o que o Espírito Santo colocar no coração de acordo com a condição da igreja. Poxa, tem gente que chora no telefone, varão, Desse jeito. eu não via isso há muito tempo e tal. E aí, por um lado, é bom porque você vai acabar quebrando, né,
essa coisa de estipular valor X e arrancar a lã das ovelhas, só que por outro. Existem pessoas que são maldosas também. É o cara que prega no outro dia depois da gente, arrasta 5 mil, 15 mil e a gente. 30 Exatamente. conto. Existem pessoas que são maldosas em que sentido? E aí, eu já ouvi muita gente chegando em mim falando assim, Varão, mas aí, se fosse eu no teu lugar, no nível que tu chegou, eu já tava eles falam arrancando, desse era jeito. 30 mil. Olha, é por isso que não chegou, por isso que não tá, por isso que Deus não entregou. Por causa de que eu falo assim? Porque tem gente que quer se utilizar do que Deus entrega para poder enriquecer a si mesmo, como se o galardão já fosse na terra. Tem gente maldosa? Tem. Tem gente que passa a perna? Tem. Só que eu sou testemunha de viver uma coisa. E o que eu vivo é exatamente isso aqui. Se Deus manda uma igreja dar X hoje e a igreja retém porque não pediu, ou porque não merece, não se preocupa. O X que reteu hoje, Deus dá o X de hoje, mais o X de amanhã na outra igreja. E só quem fica retido numa maneira espiritual, financeira de dizer, é quem reteu. Porque já aconteceu de irmão me chegar depois e falar assim, olha, Deus, tem algo no meu bolso aqui que Deus está falando que não é mais meu, já é teu. E eu tô retendo achando assim, já que ele não pediu, também não vou dar. Ele falou para eu ficar à vontade, também não vou dar. Aí tem sempre pregadores, pastores que falam, não, varão, mas não é assim. Tu tem que pedir, tu tem que estipular, tu tem que falar. E é eu que falo. Eu não julgo, nem ataco, nem taco pedra em quem tem essa interpretação, só em quem estipula o valor muito alto, o valor lá nas nuvens, querendo de maldade mesmo arrancar a lã das ovelhas. Mas se tem gente que segue esse caminho, rapaz, pode ir tranquilo, porque tu tá colocando Deus na frente. E se tu fala assim, Deus é quem me sustenta, você não confia em que Deus te sustenta, não. Ah, mas faltou dinheiro, então ele manda anjo para enxergar do bujão, botar gasolina no carro, igual eu tô falando aqui, entendeu? É Deus que sustenta. Cara, eu tenho uma visão bem radical quanto a isso, né? Embora eu te perguntei, mas eu vou aproveitar a ocasião e deixar minha visão. Paulo disse, se nós vos sememos as coisas espirituais, é muito que de vós escolhemos as carnais? É. Aí ele vai dizer, se outros têm direito sobre vós, não temos muito mais nós? Uhum. Aí Paulo vai dizer, só não usei do meu direito para não pôr impedimento à obra. É isso aí. Então, é um direito de isso todo aí. pregador participar das É bênçãos exatamente o que eu falei. da igreja. É. Porém, quando eu falo só vou, portanto, eu ponho impedimento à obra. Falou tudo. É onde eu isso aí. caio em contradição. É isso Tem aí. uma pregadora, é polêmico. Fala Todo nome mundo não. vai saber. Eu não vou falar nome não, mas todo mundo sabe quem é. Eu vi um áudio dela, ela disse que não pregaria por R$2.000. Que recentemente tinha ido no Goiás, próximo, e tinha pregado e nem era congresso, e deram 3.000 e 2.000 era pouco. E é uma pregadora bem conhecida que prega a verdade. Então, cara, se eu não vou, portanto, cara, você tem ideia das pessoas ali que para juntar esses R$2.000, gente limpou o chão dos outros, Não é? carregou saco de cimento nas costas, sofreu. Rapaz. Eu fui líder de departamento, a minha esposa, que foi líder por muito tempo, vendia balinha na rua, pamonha. Picolé no sinal, água. Tudo para trazer um pregador. Aí o cara exige absurdos, aí contratos, pede metade e no dia não dá para ir, não devolve o dinheiro. Não devolve. Eu acho que quando a pessoa chega nesse nível aí, já deixou de ser servo. Aí teve um pregador mesmo, cara, o cara fazia uma agenda um mês todo, assim, ele marcava 30 agendas num dia. No dia a dia ele escolhia uma e as outras ele embolsava tudo. Só que esses caras depois você vê que eles vai tudo desandando. E esse comércio da fé, cara, ele é maldito, ele é maligno, me perdoa a expressão, mas esse mercado de compra e venda, eu preguei uma mensagem, pouco tempo, cara, essa mensagem me custou uma bala emocional muito grande, eu passei uma prova depois. Ali Mateus 21 ou 22, se não me falha a memória, é 20. A Bíblia diz, e tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que compravam e os que vendiam. Ah, eu lembro. Então, isso é muito forte, cara. Jesus expulsou os que compravam e os que vendiam. Aí ele virou a mesa dos cambistas, porque se deixar a mesa lá, eles voltam. Não adianta expulsar. Eles voltam. Aí eu falei, detalhe, depois ele virou a cadeira dos que vendiam pombos. Eu até falei, quando era pequeno, eu
mexer com passarinho, só se vende passarinho preso. Então os pombos, obviamente, estavam presos. Quem prende pombo está prendendo o Espírito Santo. Então, é claro, uma metáfora, né? Ali era pombo literalmente. Aí depois que Jesus expulsa os que compram, os que vendem, ele arranca, vira as mesas, vira as cadeiras, né? A Bíblia diz que ele começa a curar todo mundo. Eu falei, a gente não se pergunta por que os milagres sumiu? Porque o comércio da fé tomou de conta. Mas se a gente expulsar os que compram e os que vendem, nós vamos voltar a ter milagre. Porque os que vendem não oram, os que compram muito menos. Eles não buscam, não pagam preço, né? Eles usam do talento que lhes foi dado. E Deus não está preocupado com o talento. É uma Jesus organização bateu muito nessa para atrair massa, né? Aí depois a Bíblia diz que as crianças estão cantando ali, hosanas, hosanas, e os fariseus manda Jesus repreender. Manda Jesus repreender. Jesus, vocês não ouviram que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor? Então, aonde o comércio da fé, foi o cheque da minha mensagem, aonde o comércio da fé funciona, a grande verdade é que eles não querem milagres e muito menos louvor perfeito. Aí é onde surgem as canções de exaltação ao homem. O mercado, a música hoje é para vender. E entrando nisso aí, o que você me diz dessas canções aí que é para inflar o ego e desses pregadores e essas pregadoras coach aí da fé? Rapaz, já começa que Jesus mesmo bateu isso aí lá em Mateus 25, né? Quando ele conta a parábola das 10 virgens, você percebe ali que ele fala é um detalhe muito simples, mas se fosse aprofundar ali, você percebe que existiram as loucas que foram comprar azeite. E quando volta, a porta já estava trancada. Tem uma série de problemas aí dentro. Primeiro, as prudentes não compartilharam porque não transbordavam, só estavam cheias. Então o problema não começou na compra. Porque quando as loucas foram comprar, só foram comprar porque tinha quem vendia. Então tudo está girando ali em volta do azeite. Então tem quem vende, só tem quem vende porque tem quem compra. É a minha mesma visão ali. E só tem quem compra porque quem era para estar transbordando está cheio pensando em si mesmo. E não entra. Quem está cheio entra. Mas se levasse o evangelho à vera mesmo, não estaria só cheio pensando nisso. Não, eu me garanti, tá bom. Pensaria em quem está mesmo com sede de azeite e transbordaria. Porque a gente ataca quem vende, mas não deveria a reforma começar em quem vende, deveria a reforma começar no transbordar. Tivesse uma geração que transbordasse tanto ao ponto de não ter mais razão para ser o azeite vendido, acabava esses problemas. Então a questão não é... Imagina, vou chamar fulano, mas fulano é 30 mil, precisa não. Tem um pregador aqui, tem uma pregadora aqui, que tem 20 vezes mais azeite, transborda 30 vezes mais palavra, 40 vezes mais unção, 50 vezes mais milagre, para que vai gastar dinheiro? Aí acaba. Não tem mais razão. O negócio é que desprezam as vasilhas, mas foi a vasilha que encheu os vasos. A vasilha de casa, né? É de casa. O que tu tem em casa? Uma vasilha cheia de azeite. Foi ela que encheu os vasos de fora. Encheu os vasos, entendeu? E aí... Então vamos valorizar as vasilhas de dentro, casa. Viu? E aí, nesse sistema, nessa roda, começa a vir o comércio da fé. E aí, no comércio da fé, surgem pastores, igrejas que se aproveitam da fragilidade das pessoas para poder prendê-las na necessidade delas. Que Jesus, quando vê a necessidade de alguém, não ficava prendendo. Curava, já abria olho, levantava coxo, pregava a verdade, doa quem doer. Agora, o que é mais lucrativo? A pessoa curar logo ou prender a pessoa ali, vem que semana que vem a gente fala logo da paz de Deus, vem porque semana que vem vai ter um milagre, vem porque semana que vem vai ter uma chave. A pessoa está ali por causa da necessidade dela. Então, quando começa uma verdade desestruturar, tirar a necessidade do foco e colocar como foco a verdade, o evangelho, independente de a necessidade ser atendida ou não, começa a quebrar isso. E aí entra o tal dos pregadores coaches. Por causa de que entra o tal dos pregadores coaches, que estão tantos hoje com as mensagens que inflam o ego e os hinos que inflam o ego? Rapaz, não é querendo ser saudosista, mas se a gente pegar uns hinos de 20 anos atrás, os hinos eram lindo demais. Eram poesias para Deus. Sumiu? Coisa. Não sumiu. Ainda tem hinos ainda hoje que são inspirados pelo Espírito Santo. Sim.
Mas também tem muitos hinos que colocam a pessoa no centro, que se você for ver com calma, não tem como posso dizer, uma adoração genuína a Deus. É feito para vender, né? É feito para vender. Não é para adorar. Isso aí, e aí entra hinos, pregações que estão ali para inflar o ego da pessoa. E uma pregação, como diz, né, botar a pessoa no centro, tirar Deus do centro. E aí daí a gente começa a desconstruir isso, ensinando para o povo que a gente nunca foi o centro de Deus. A gente é alvo do amor dele. Isso aí não há como questionar, porque é ele mesmo quem fala em João 3,16. Para se amor tem que ter um alvo. Agora, centro é Cristo, é Deus, não tem como a gente... Então, quando a gente começa a perceber isso, começa a desconstruir tudo isso que estão construindo para poder sugar as pessoas. E o que pode desconstruir essas pregações? O que pode combater essas pregações, esses hinos que muitas vezes inflam? Não é, muitas vezes, como nós dizemos, né, igual eu estava falando aqui de Mateus 25, não é prudente olhar para a louca e falar assim, por que tu não buscou antes? Não, mas buscou com a prudente. É a gente transbordar a verdade, transbordar azeite, transbordar unção, que isso começa a mudar a mentalidade. E por outro lado, o povo não... A grande verdade é que o povo também não quer quem transborda. Porque aí nós encontramos um problema aí, né? Precisa se cumprir a palavra de Paulo. Parece que quer o que é errado. Você faz um culto aí com o profeta Pix, o cara da revelação, os Joma. Mano, oh, meu Deus. Deus me ajude. O povo... E o que me deixa maluco das ideias... Eu tava vendo alguém pregar sobre melancia... E, cara, eu vi centenas de pastores lá atrás. Eu falei, cara, o que estão fazendo com o púlpito das igrejas? Eu já vi tanta coisa que eu se fosse falar aqui, tudo rasgado, os irmãos iam ficar tudo escandalizado. E amanhã esse negócio tava viralizando 1 milhão de vezes por aí fora. Mas, rapaz, eu já vi tanta coisa que só Jesus... Qual foi o cúmulo do absurdo assim, que você viu dentro de uma igreja que você possa contar aqui, né? Porque tem coisa que não dá nem pra contar. Eu já vi demônio pregando. Não tava lá, já vi vídeos. E todo mundo, glória, aleluia. Mas não era Espírito Santo. Era demônio manifestado. Tava ali e ria e sambava na cara dos crentes. Os crentes, glória, aleluia, é Deus. E eu falei, rapaz do céu, como é que não falta uma palavra que o que liberta é a verdade, né? Como é que não falta uma palavra da verdade? Mas isso aí tá cumprindo o que Paulo falou, que nos últimos dias procurariam mestres. Segundo suas ímpias concupiscências. Então, eu teriam quero ouvir. A turma tem comichão no ouvido. Não quero ouvir verdade não, quero ouvir o que me agrada. Se você prega a verdade hoje, você é quadradão demais, religioso demais, deve ter algum pecadão escondido. E não é, só só o zelo pela obra. Porém, só que aí é que Jesus quebra essa turma. Porque tem gente que fala, você é muito exagerado. Tem outros que falam, tem gente que é muito leve. Tem que ser o equilíbrio. Porque quando Jesus... outro dia eu até conversei com uma irmã na internet. Eu falei assim, Varô, eu acho que se Jesus viesse nos dias de hoje, muita gente ia rejeitar ele. Aí ela falou assim, eu não rejeitaria. Ele seria crucificado bem mais rápido. De novo. Não duraria 3 anos, não. É isso que eu falo. Era 3 meses no máximo. 3 meses levavam Jesus para a cruz de novo. Por causa de que eu falo isso? Porque, ó só. Quando Jesus estava pregando para aquele povo, ele disse assim, se os profetas do passado viessem hoje, vocês perseguiam eles. Aí o povo dizia, não, a gente não. Jesus falou assim, a boca de vocês já testificou contra vocês mesmo. Vocês falam que não ia perseguir, mas eu sei que vocês iam perseguir. Porque eu sou profeta, estou sendo perseguido. Aí tem gente que fala hoje a mesma coisa. Eu não ia perseguir Jesus. E Jesus falaria o quê? Não, mentira. Porque se eu viesse hoje de novo no ministério terreno, iria ser novamente perseguido. E aí, por causa de que queria ser perseguido? Por causa da má interpretação do que ele é de verdade. Tem gente que acha que Jesus é só paz e amor. Ele não deixa de ser paz e amor. Mas ele não é só paz e amor. Próprio dia que ele entrou no templo com a Zohag na mão. Imagina se esses crentes no tela vissem Jesus com a Zohag na mão, batendo nas costas de todo mundo. Jesus, não sabia que tu faz isso, não. Pensei que tu fosse vibe paz e amor. Eu, não, segura aí que hoje tem... Não é paz e amor, não. É uma Zohag nas costas mesmo. Mas tu não é amor, não. Não, isso aqui é amor, porque... E isso aqui é engraçado. Só pra gente seguir que tem gente que confunde, né, o que é o amor de Deus. A gente pensa que amor é liberar total.
Não, eu te amo, então faz o que tu quiser. E não é. Verdade. Para Deus, amor é segurar quando vê que algo está destruindo a pessoa. Nem que a pessoa fica chateada com Deus. Evitar que a pessoa vá pro abismo, né? Se eu sei que a pessoa está indo pro inferno por causa do que ela está fazendo. Eu vou deixar tu ir porque eu te amo, então faz. Não. É aquela velha frase, né? O importante é ser feliz. Assinado, Satanás. Diabo. Porque de Jesus não é. Pastor Jonathan, uma coisa aqui que eu acho que eu nunca perguntei nesse podcast, já veio muitos pastores aqui, mas se é da terra lá, o Rio de Janeiro é considerado a terra do corinho de fogo. É. Quando eu aceitei a Jesus, se cantava muitos corinhos de fogo, só que eram bem diferentes dos de hoje. Era aqueles, vem cá, vem ver. Verdade. Jesus está preparando uma bênção para... Contemple homem esse da varão mão que furada. chegou agora. Abra a boca, irmão. O homem das mãos furadas. Está passando Né? por aqui. E depois de um tempo, cara, entrou uma turma meia voltada para esses... dizem cantar corinho de fogo, mas é uma turma assim que veste vestido, uns caras que vestem vestido e rodam uns trem esquisitos. E a gente vê que lá no Rio tem muito isso. Eu acho que existe uns excessos em cima e alguma coisa fugiu do padrão, é um pensamento meu. Mas o que você, assim, pelo seu conhecimento bíblico, você é um cara assembleiano, conservador, né, que a gente tem visto, o que você me diz sobre os corinhos de fogo hoje, sobre as pessoas rodando e tal? Eu particularmente, aquela palavra de Jeremias lá que diz que a virgem se alegraria na dança, para mim se enquadra aí. Mas existe muita coisa que está fora do padrão bíblico. Mas tu que é lá do meio mesmo, da terra dos corinhos de fogo, o que você me diz sobre os corinhos de fogo? Rapaz, sabe que tem uma guerra, uma luta espiritual muito grande. E identificar que o diabo não está tentando mais arrancar pessoas da igreja, mas está tentando mantê-las lá ludibriadas. E já é um ponto de partida. E como é que a gente identifica o que é de Deus e o que não é de Deus? Primeiro, a gente precisa olhar para dentro da Bíblia o que a Bíblia define como um culto racional. A racionalidade, eu penso, sei o que eu estou fazendo. Uhum. Então, quando a gente fala assim, poxa, aquilo é carnalidade. Tá, mas todo culto exige carnalidade. Por causa de quê? Porque minha alma não sai do corpo para poder adorar, ela adora na carne. Então, de certa maneira, está fazendo pela carne. É o nosso corpo. Mas também, nosso corpo. Porém, também leva para o lado espiritual quando a gente fala assim, poxa, é emocionalismo. Mas o culto sem emoção já não seria culto, porque emoção é um sentimento pensado. Eu penso, sinto, e se eu sinto, logo sei o que estou fazendo. Uhum. Agora, deixa de ser culto para Deus quando eu deixo de saber o que estou fazendo. Quando eu deixo de saber o que estou sentindo. E aí, quando nós olhamos para as culturas que comumente adoraram a Deus, por exemplo, os judeus. Judeus se balança até hoje em frente do Muro das Lamentações. A gente vai encontrar culturas, igrejas, irmãos na África, que pulam, dançam, e a gente olha daqui para lá e fala, poxa, bonito essa dança, queria estar lá no meio. A cultura dos irmãos nos Estados Unidos, que fazem aquela batida black, né, e sai dançando no meio da igreja, cheio do Espírito Santo. Cada cultura expressa a sua adoração de uma certa maneira. Se você, por exemplo, for ver os índios adorando é um jeito, for ver japoneses adorando é outro jeito, for ver europeus adorando, africanos adorando, sul-americanos. Só que, será que existe culto racional e irracional lá também? Tem. Assim como nós temos aqui cultos que desviaram tanto da doutrina bíblica que deixaram de ser culto. E a doutrina bíblica define para um culto racional exatamente esses pontos que a gente colocou agora. Então, como a gente define o que é e o que não é? Através do espiritual. Se a gente sabe que tem o Espírito Santo, que a gente prega no Espírito, canta no Espírito Santo, adora no Espírito, levanta a mão no Espírito Santo, então a gente sabe também que tem pessoas que se não possuem o Espírito Santo, mas estão levantando a mão, não possuem o Espírito Santo, mas estão adorando, não possuem o Espírito Santo, mas estão dando glória. E ali já entra essa palavra quando Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram Espírito e verdade. Se ele procura os verdadeiros é porque tem os falsos também. Então perceba, ele não está procurando adoradores, porque adoradores sempre tem. Tanto em quem está adorando a Deus
com o Espírito Santo, quanto quem está adorando a Deus sem o Espírito Santo. Sempre vai ter alguém dando glória, levantando a mão, rodando, pulando, sapateando. Mas o que importa saber é quem são os verdadeiros e quem são os falsos. E aí, quem são os verdadeiros e falsos? Jesus continua. Quem adora em espírito e em verdade. Se tem quem adora em espírito, aí então tem também quem adora em carne, como a gente falou. E tem quem adora em verdade, tem quem adora em mentira. Então esses são os pontos. Aí a gente começa a observar certos cultos que perderam muito da doutrina bíblica e da doutrina dos costumes bíblicos, e a própria Bíblia diz, né, não remova os antigos costumes dos teus pais que instituíram. Então a gente não pode chegar quebrando tudo, arrebentando tudo que é o geracional, não. A gente tem que pensar de onde a gente veio, quem nos trouxe até aqui, como é que chegou, as lágrimas que vieram. E aí entra, por exemplo, que você falou, os hinos antigos, os hinos de agora, o que a gente falou antes, hinos que agora estão colocando o ser humano no centro, hinos antigos que louvavam o homem da mão furada, Cristo. Poxa, tu vê que tinha uma coisa de Deus nos hinos, sabe? E aí e uma vez eu ouvi uma pregação, que eu estou tentando encaixar esse pensamento aqui, mas vou ligar ele assim mesmo. Uma pregação, essa pregação não é minha não, gente. Eu ouvi uma pregação do pastor Tony de Paula, lá na Madureira do Rio de Janeiro, e ele pregou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, aquela passagem quando Jesus entra na sinagoga e o demônio que está lá dentro diz assim para ele, que temos nós contigo. O demônio é só um, mas quando fala que temos nós, fala no plural. Aí ele colocou isso para a igreja. Como é que o demônio é um, mas está falando que temos nós? Aí ele falou assim, era como se o demônio estivesse falando, olha, eu tô tão agarrado aqui dentro, as pessoas me dão tanta legalidade aqui dentro, que se tu tiver que me expulsar, vai ter que expulsar o pastor, o evangelista, o presbítero, a diaconisa, a missionária, que temos nós. O que o pastor tem contigo? O que a missionária tem contigo aqui dentro? Deixa a gente dar nossos rodopeios aqui em paz, deixa a gente fazer nosso culto em paz. Então, e o dono do culto chega, entendeu? E o demônio escancara. Aí Jesus expulsa o demônio, continua com as pessoas lá dentro, e aí ele explicou uma coisa que eu nunca mais esqueço. Tem pessoas que estão adorando, mas é o demônio que está adorando com ela. Estão dando glória, mas é o demônio que está dando glória com ela. Estão rodando e pulando, sapateando, mas é o demônio que está rodando, sapateando e pulando com ela. Enquanto tem pessoas que estão também marchando, pulando, rodando, mas é do Espírito Santo. E aí, quando é o Espírito Santo é diferente, né? Não isso. Vai quebrar nariz de ninguém. Não vai... é. E aí, como é que ele colocou, que a gente define, eu achei muito legal. Ele foi lá na bateria, ele pegou as mãos do baterista, ele falou assim, gente, o baterista não tá endemoniado não, tô só fazendo uma encenação. Ele falou, vai baterista, bate. O baterista começou a bater, e ele veio devagarinho como se fosse um demônio, pegou a mão dos bateristas e começou a bater com ele. Ele falou, assim é quem adora com demônio. Tá aqui batendo bateria, tá aqui num cavaco, tá aqui na guitarra, mas é demônio puro, tá rodando ali no meio da igreja, mas é demônio puro. Agora, quando é o Espírito Santo, ele também faz isso, pega nas mãos e vai batendo, usando. E ele falou que o clivo que decide quem é de Satanás e quem é de Cristo, quem é do Espírito Santo, é a santidade e o pecado. Ele falou assim, o que dá legalidade pro demônio me usar é o meu pecado, o que dá legalidade pro Espírito Santo me usar é a santidade. E aí conecta em tudo que a Bíblia fala. Como é que eu dou glória na igreja sem liberar perdão pro irmão? Como é que eu rodo e pulo se eu tô devendo na praça com o nome fonte sujo? Não pode jorrar duas Não águas. pode. Poxa, como é que eu tô lá marchando no meio da igreja, rodando, entregando profecia, chega lá fora, fala mal de todo mundo, quero destruir o ministério do outro, quero esfaquear pelas costas. Enquanto tem gente que não marcha, não pula, não roda, mas é santo, tá orando, tá buscando vida em santidade. Então isso aí já define que quando a gente vê esses cultos e esse pessoal diz o Espírito Santo tá aqui. Não, pera aí, vamos ver se o Espírito Santo tá mesmo. O que define se o Espírito Santo tá num lugar é a santidade. Você vai sair... É o que eu falo. Quando você vai num culto cheio do Espírito Santo, cara, quanto mais glória você sente, mais você vê a miséria de seus pecados. Não é? Mas você se sente podre, você sai dali querendo buscar mais, você Sabe querendo qual orar, é o querendo culto clamar. Bom? O culto bom não é aquele que eu saio pra cima. O culto bom é aquele que eu saio lá embaixo, meu Deus, eu não mereço. Meu Deus, preciso mudar de vida. Preciso mudar de vida. Esse é o culto bom. É. O culto que, pô, vem que a gente vai te levantar, teu ego vai estar lá em cima, hoje é o dia da vitória, a porta vai abrir, esse culto não foi legal. Claro que o culto é pra Deus que a gente entrega. Mas a gente sabe que tem a liturgia no culto, que tem a parte que a gente passa 90% do culto entregando a Deus e 10% Deus para tudo para usar o pregador para falar conosco. Então Deus fala.
Pastor E Jonathan, é bom demais eu isso. vou te fazer outra pergunta. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tá dando um zunido aqui nesse... Opa, Calma aí. parou. Aê. Pronto, não mexo mais. Parou. Olha só, deixa eu te fazer não é uma pergunta, né? É uma crítica sua concernente às igrejas modernas no dia de hoje. Rapaz, as igrejas modernas que você disse com a liturgia diferente ou as igrejas novas que estão aparecendo agora? Não, vamos pôr de forma geral. Geral? Assim. Uma crítica construtiva. Porque, assim, se a gente for... Tem dois tipos de crítica, né? Eu posso criticar para destruir, derrubar, ou criticar para ajudar a construir e melhorar. E uma crítica construtiva. Rapaz, a gente vê muitas igrejas que realmente têm buscado o Espírito Santo com sinceridade no coração. Enquanto tem outras igrejas modernas que estão surgindo, que estão caindo no erro do que a gente está falando aqui. De botar o homem no centro. E aí viram verdadeiros comércios da fé, como a gente falou. E aí foi o que eu até ministrei uma vez, que não são igrejas cheias, são infladas. O inflado é perigoso porque traz um tipo de pessoas para estar cultuando ali que parece que é um povo flutuante. Como é que a gente define a saúde de uma igreja? A gente não define a saúde de uma igreja pelo número de pessoas que está lá dentro. Pode ter 10 mil pessoas na igreja e a igreja não ser a igreja que é boa aos olhos de Deus. E pode ter uma igrejinha de tábua batida em cima da comunidade ou no meio do mato com 5 pessoas e Jesus está falando, rapaz, é aí que eu quero estar, é aí que eu tô. Como é que a gente define? Pelo número de discípulos, pelo número de pessoas transformadas. Que a pessoa entra lá e sai confrontada, sai dizendo, preciso melhorar. Pelo número de pessoas que saem lá de dentro dizendo assim, poxa, eu não posso ficar do jeito que eu tô, preciso melhorar. Então, a gente define o tipo de... Deu problema, parou. A gente define a saúde da igreja aí. E como é que as igrejas, muitas igrejas modernas estão definindo uma igreja saudável e uma igreja doente? Pelo número de membros. Ah, se tiver muita gente é saudável. Se tiver pouca gente é doente. Quem foi que disse? Onde está escrito isso? Jesus pregou para uma mulher na beira do poço. Pregou para foi para Nicodemos. E Jesus estava lá para E às vezes no meio de uma multidão Jesus não se manifesta. É aquilo, voltando até aquele assunto, né? As pessoas acham que o pregador bem-sucedido é o que tem milhões de seguidores. Agora a gente puxou para a igreja. A igreja bem-sucedida não é aquela que tem milhões. Milhões de pessoas. É aquela que, como eu posso dizer, porque a gente não pode dizer também, né? Tem que estar todo mundo santo. Eu acho que se a gente levar muito pelo lado do zelo também, a gente acaba pecando. Que a gente pode chutar para fora a pessoa que vem ali exatamente numa vida toda quebrada querendo se consertar. Eu acho que o amor abraça, mas também, como eu prego muito, tem que, ao momento que a gente encontra a santidade, ser confrontada por ela e haver uma transformação. Como Moisés, como viu a sarça ardente, foi confrontado. Ó, tu entrou porque quis, agora tira a sandália do pé, porque são duas pessoas falando ali. Tem o anjo que convida e o anjo ali é Cristo. Então Cristo convida, vem como tá. Mas quando chega dentro é Deus quem fala, tira a sandália do pé. Então, tipo assim, Jesus convidou, ele entrou porque ele quis. Mas depois que entrou, chegou lá dentro, transforma. Não quero, não. O ambiente já tem lei, já tem regra, é assim que funciona. Se não quer, volta para fora de novo. Mas se quiser ficar aqui dentro, tira a sandália do pé, porque o lugar que tu tá é terra santa. Se quiser permanecer no lugar que é santo, ser transformado para o lugar que é santo, como é que ele quer estar no lugar que é santo sem tocar no lugar que é santo? Tem uma sandália entre ele e o lugar. Tá lá à toa. Então tem gente que tá no lugar santo, mas não é transformada porque não se permite ser tocada pelo lugar. Então isso aí que tem que haver muito hoje, por causa, eu até preguei isso esses dias. Quando a gente encontra o evangelho verdadeiro, a gente vem para Cristo, a gente encontra a santidade, a gente encontra o amor de Deus. O amor traz zelo, porque se eu amo algo, eu zelo aquilo que eu amo. Com certeza. O zelo traz a santidade, porque Deus sabe que sem santidade vai todo mundo pro inferno. Só que a santidade traz a ira de Deus, porque quando Deus olha para a terra e vê um montão de pecador, Deus se ira. E Deus está irado. E ira não é pecado, pecado é ódio. Deus se ira assim. Mas quando a ira de Deus vai fulminar quem está na terra, novamente entra o amor dele. E aí entra a cruz, entra cristão. Tu vê que é uma roda perfeita. Amor, zelo, santidade, ira, amor, zelo. Se quebrar um desses, a igreja deixa de ser perfeita.
A igreja tem que rodar nisso aí, amor, zelo, santidade, e tem que pregar e pensar na ira de Deus também, pra gente sempre lembrar de onde a gente veio e quem a gente é. Forte, viu? Se a gente esquecer da ira, a gente esquece de quem a gente é e quem Deus é. Verdade. Deixa eu te pôr no estreito aqui. Não é uma pergunta capciosa. Não, pode falar. Os fariseus faziam pergunta capciosa para pegar Jesus. Pra pegar Jesus. Não é uma pergunta capciosa, mas não deixa de ser uma pergunta polêmica. Recentemente, o neto do Davi Miranda pintou a Igreja Deus e Amor toda de preto, né? Eu confesso que eu me escandalizei. Se pintasse a igreja sede, a Assembleia de Deus, que eu congrego de preto, eu não teria me escandalizado tanto quanto eu me escandalizei pelo fato de eles serem bem rígidos, né? Tem coisas que são extremismo também, né? Mas o que você me diz dessas igrejas hoje que apagam as luzes, pinta a igreja toda de preto, põe jogo de luz, máquina de fumaça, e swingueira gospel, funk gospel, baile gospel, festa junina gospel essa época? O que você me diz aí dessas que imitam mesmo? Existe algumas que a gente sabe que é moderada, usa a aparência preta por causa da mídia. Eu mesmo já preguei em algumas. Eu já preguei bastante. Sim, bastante. Tem muitos amigos. A gente usa o preto aqui, ó, porque é melhor para questão de filmagem. Então tem gente que adaptou isso aí por questão de filmagem. Mas tô falando daquelas que imitam o mundo mesmo. Não, sim, então, tu falou um ponto legal. Eu já fui em igreja que a parede é preta. Mas quando você olha a igreja, os irmãos, é uma graça, uma glória, um temor de Deus, sabe, lá dentro. Hora da palavra, todo mundo quieto, ouvindo. Louvor e adoração, todo mundo adorando com fervor. Então tu percebe que o zelo de Deus está lá. Só que também já vi muitos lugares que, exatamente como você está falando, desbandou total para o outro lado e trouxe o mundo para dentro da igreja. Aí eu posso usar até as palavras do pastor Eliseu Rodrigues, certa vez ele pregou no Gideões Missionários. Ele falou assim, José estava no Egito, Daniel na Babilônia, e não foi a Babilônia que dominou Daniel, foi Daniel que dominou a Babilônia, não foi o Egito que dominou José, José governou o Egito. A mesma coisa. Poxa, a gente não precisava usar desses tipos de estratégia para tentar ganhar o coração. Que sabe por causa de quê? Se a gente ganha o coração dos jovens por causa da batida da música, por causa da fumaça que sobe, por causa da luz que acende, por causa da parede preta que é pintada. E quando a parede preta sair? E quando acabar a fumaça? E quando a luz for embora? O coração que estava naquilo, poxa, eu vou lá naquela igreja porque aquela igreja tem aquela batida. E quando isso acaba? Agora, quando a gente coloca a palavra e a pessoa vai lá por causa da palavra, com luz ou sem luz, vai ter o que eu tô falando, a graça e o zelo. Então, quando a gente esquece que não é isso que segura, não é isso que muda o coração das pessoas, não adianta, a gente pode trazer a maior balada gospel do mundo para dentro da igreja, que não vai adiantar, sabe? Eu prefiro Gabriel Bezerra, né? Já é uma coisa minha. Eu prefiro aqueles cultos de batismo com o Espírito Santo. Eu também. Lágrimas e tal. Eu preguei uma mensagem uma vez que eu falei um negócio interessante. A igreja em Atos, eles receberam algo que veio do céu, dentro do templo, e eles levaram para o mundo. Foi. A igreja moderna quer pegar o que recebeu no mundo e levar para dentro do templo. Quer fazer o inverso. E quer fazer Deus aceitar. E eu não sou tão radical, irmãos. Eu já preguei em igrejas de parede preta. Como eu disse, tem igrejas de parede preta que é uma benção. Mas quando passa a fazer da casa de Deus uma boate, uma casa de show... Aí não dá. E outra coisa, já que é para podcast sem polêmica, não é podcast. O que você me diz... tem uma pregadora famosa. Meu Deus, eu vou caçar encrenca hoje. Que me ajuda, Jesus. Que ela está fazendo eventos nas igrejas e está cobrando entrada. O que você me diz? Lembrando aqui, claro, antes de me crucificarem, uma coisa é retiro, onde tem toda a despesa de dormir, de comer. Eu ia falar isso. Outra coisa é seminário de casamento, seminário teológico, tem todo um... Agora eu tô falando de cultos, congressos, festas onde era para ser gente salva. Exatamente. E estão cobrando a entrada. Eu já vi pastores, pregadores que foram dar palestras e aí ele cobrou a entrada.
E aí o pessoal desceu a madeira nele. Ah, mas que não pode. Ele falou assim, não. Até aquele momento, eu estava pregando a palavra como pastor. Agora eu estou trabalhando. Vocês não saem de manhã para trabalhar? Vocês não levantam? E a palestra dele não era realmente... Ele estava palestrando uma dinâmica para casais. Uhum. E ele deixou claro. Ele falou, ó, vocês não tem que levantar para trabalhar. Eu não cobro para pregar. Vou pagar minhas contas como? Estou palestrando. Então, ninguém é obrigado a vir, pagar e tal. Mas o problema começa como tu falou. Quando a gente vai pregar a palavra e põe um valor na frente sem que haja um custo determinado por trás, porque, por exemplo, vamos ter que botar em tal lugar e tal lugar exige tal custo. Como é que a gente vai pagar isso? Olha, vamos explicar e passar para os irmãos que é esse tal valor. Vamos arrecadar alguma coisa para também levantar um custo para pagar aquilo, pagar som, pagar alimento, pagar aquilo. Agora, quando começa o camarada poder enfiar no bolso, aí já entra no que eu preguei certa hoje vez. já tá difícil trazer o pecador. Que nem o congresso que você vai pregar hoje, a UNADEB. A UNADEB, a UMADEB, não é puxando sardinha, mas tá de parabéns se for evento que nunca estipularam o valor de entrada. É bênção demais. E são centenas de almas que se convertem. O que eu penso nesses eventos que cobram entrada é que Deus vai requerer, como dizia o pastor Nilson, Deus vai requerer essas almas, cara. E foi o que eu que falei. Era para ser salvo lá. E foi o que eu falei uma vez. Eu falei uma vez pregando, eu disse assim, rapaz, se a gente quiser enriquecer, não é pecado a gente enriquecer, não é problema. Se vocês estão assistindo e quiserem ser ricos, sejam, tem dinheiro, bota R$1 milhão no bolso, 10 milhões, 500, seja bilionário. Que não é pecado ser bilionário, milionário. Mas quando Jesus foi falar com um jovem rico, Jesus falou assim, ó, vai, vende tudo que tem, depois volta e me segue. Aí o jovem virou as costas e foi embora com a riqueza. Como não houve um desenrolar da situação, abre espaço para a gente pensar que, de repente, quando ele virasse as costas para vender, Jesus fizesse com ele o que Deus fez com Abraão. Você não precisa matar, não. Eu só queria saber onde estava o teu coração. Não sei, Jesus poderia ter feito se não se desenrolou. Ali estava mostrando onde estava o coração dele. Jesus não está em ti, está no meu dinheiro. Então não é pecado. Eu conheço gente que é rica, tem muito dinheiro. E quando entra na igreja está servindo água, é diácono. Você também não me engana não, Jonathan. Quem me dera ter dinheiro. Eu não tenho, não. Tô precisando trocar de carro, de casa, não tem dinheiro. Mas o problema não está em enriquecer, o problema está em como a gente faz isso. Porque quando a gente começa a enriquecer de formas ilícitas, por exemplo, roubando, enganando, ou mentindo, ou usar a fé de outro para poder botar... Aí é um dos piores. Poxa, aí foi quando eu preguei uma vez dizendo, quer ser rico? Abre uma empresa, vai para o mercado de ações, vai investir qualquer coisa, mas não usa a lã das ovelhas da igreja para enriquecer. Que as ovelhas não são nossas. A gente está aqui cuidando. Um dia a gente vai dar conta de cada ovelha que está na terra. E como é que tu chega diante de Deus para explicar assim? Deus, usei tuas ovelhas para enriquecer com a lã delas. Tu vai falar o que diante de Deus? Se vai entrar no céu, se não vai entrar, já não nos compete. Eu não sou o juiz que vai dizer tu entra, tu fica de fora. Mas tu vai ter que arrumar uma boa desculpa para explicar para Deus como é que tu enriqueceu através da fé do outro. E outra, deixa eu aproveitar essa situação. Tem gente que fala, mas vocês fazem parte de um sistema que alguns grandes líderes, tudo corrompido, tudo... Gente, o cara que é presidente da República hoje, ele te representa? Né? O que estava na gestão passada, ele te representa? Para alguns ele representa e para outros não. É isso aí. Tanto o que está agora, como o de antigamente. É isso aí. Então, cara, os que estão lá corrompidos, eles não me representam. Meu compromisso é com o evangelho. Eles vão dar conta das ovelhas, do dinheiro que eles roubaram, da forma que eles enriqueceram ilicitamente nesse comércio da fé. Então Deus vai pegar eles no dia do juízo. Um dia vai estar todo mundo diante de Deus. Eu não vou poder falar assim, eu fiz porque fulano fez. Deus vai falar, problema do fulano, daqui a pouco eu trato com ele, meu negócio agora é contigo. Aí alguém fala, mas eles são seus líderes, igual o presidente aí,
queira ou não queira, é o nosso líder do país. Ele que tá governando a nação. Mas ele representa uns e outros não representam. E todo mundo é livre para se dizer que eu sou representado. Você faz ou eu o que não é sou certo. representado. Tu é livre. O nosso guia é a Bíblia. Nós o temos que ver. Cristo. Se a gente vê que está fora do que é bíblico, cara, a gente se mantém no padrão, se mantém aí firme e forte. E mudando aqui de assunto, né? Que isso é pesado. Deixa eu falar um negócio. Que conselho, pastor Jonathan? Eu sou seu fã, né? Assim, com todo respeito. Não é nem fã, né? Eu sou um admirador do senhor. Amém. É um jovem, você tem quantos anos? Tô com 31. 31, pois é. Mais novo que eu, há alguns anos. E eu sou um forte admirador. Tô feliz pelo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Glória a Deus. E eu fico feliz quando Deus levanta pregadores genuínos, que não tem nada preso com o sistema, que prega o evangelho da verdade, que a cada dia vai ficar mais difícil, mais estreito, que Deus te conserve. E, assim, qual conselho o Senhor deixa para mim e para os demais pregadores dessa geração que têm uma admiração pelo Senhor, que têm vontade de ser um pregador, que já são pregador? Rapaz, o maior conselho que eu dou é não se corromper diante do tamanho da porta que se abre, do altar que ele chama, do microfone que te dá a voz. Eu vim até conversando com um irmão que foi me buscar no aeroporto e eu dizia para ele assim, só fazendo um paralelo, uma alusão, não tem nada a ver, mas vai servir para eu comparar. Por exemplo, eu perguntei para ele assim, rapaz, será que política é do diabo? Aí uma vez eu fui falar na igreja, perguntei à igreja se política era do diabo. Aí os irmãos, eu falei, não. Falei, já começa que política começou no céu. O primeiro político foi Deus. O que é política? Política é distribuir relacionamentos para distribuição de autoridades, imposição de poderes e regras. Então, se eu faço política, eu estou me relacionando com outro para poder se utilizar de política para fazer alguma coisa andar. Tanto que o diabo se corrompeu aí. Quando a Bíblia diz que nos teus negócios se corrompesse. O negócio dele não era com ouro e prata, ele já tinha tudo isso. Uhum. Foi em questão de influência e autoridade. Tanto que ele tira 1/3 dos anjos do céu que começam a seguir ele e se tornam o que viraram hoje. Então ali foi questão política. Foi questão de rebelião, de autoridade, foi quebra de autoridade, política. A política é uma ferramenta. Eu disse para a igreja assim, irmãos, política é uma ferramenta. Se a gente passar a maior parte do tempo dizendo que é do diabo, o diabo vai dizer assim, obrigado, vocês estão me entregando, então eu recebo de bom grado, então eu vou usar ela. Agora que a igreja fala assim, não, a política é uma ferramenta, a gente quer usar ela para o bem. Então vem para o lado do bem. Então eu fiz esse paralelo para utilizar esse pensamento para portas, e quando eu digo porta, eu digo oportunidades também, pregadores e cantores. O que tem acontecido muito nos dias de hoje? Pregador, cantor, ministro, pastor, evangelista olha para o tamanho do altar e fala assim, rapaz, a minha vida vai mudar depois que eu estiver ali, depois que eu pisar ali. Uhum. Porque querendo ou não, tem certos lugares que te dão uma amplitude de autoridade, poder de voz, de fala, de influência. Uhum. Você pisa num lugar, é diferente de pisar num outro, onde vai te dar uma vazão maior de voz. Você vai falar e muitos mais vão te ouvir. Então você influencia mais, tem mais autoridade para falar. Então começa uma briga para ver quem pega tal lugar, para ver quem entra. E aí começa essa corrupção, porque quando a gente começa a se corromper por causa do lugar, da influência do lugar, e não só isso, por causa do que o lugar nos oferece, poxa, eu vou lá porque lá é mais. Aí a igrejinha, poxa, não pode vir aqui não porque lá dá mais. Ou desmarcar porque outro lugar oferece mais. Certa feita mesmo eu marquei para ir com a minha esposa numa igreja. A igreja, no culto de domingo, tinha 10 pessoas, 15 membros, e nós fomos. E eu lembro que uma semana antes, uma grande igreja ligou e falou assim, rapaz, vem aqui pregar. Eu falei, não posso, já combinei com a igrejinha. Ah, mas lá tem quantas pessoas? Eu tenho 15. Ah, mas aqui tem 1000, e daí? Já marquei com as 15. Ela, não, mas aqui vai te dar X, não é por dinheiro. Eu já dei a minha palavra lá, eu tenho que sustentar. Ou eu sou homem de Deus, eu não sou, eu vou lá. E aí, então a gente não te chama mais, eu passar bem, Deus te abençoe. A gente se encontra no céu. Sabe o que alguém lá da tua terra me disse? Bezerra, para de postar foto em igreja pequena, tu vai se queimar. Rapaz, falei, cara, você tá louco? Camarada tem na cabeça, meu Deus. Não, eu falei, assim, onde eu estaria se não fosse as igrejas pequenas? As pessoas, por exemplo, eu não posto foto todo dia pregando.
Mas eu prego praticamente todo dia. Mas o que, que eu não posso? Que não dá. É muita coisa. Mas pode perceber que eu não faço questão de igreja grande, igreja pequena. Já fui igreja... Vou direto, tem marcado para ir na frente. Os amigos estão acompanhando aí lá no Rio de Janeiro, até fora. E aí tem gente que vem com aquela, né? Tu não vai vir aqui porque a igreja... Não, porque já estava marcado outra antes. Então assim, a gente tem que guardar o nosso coração dessas coisas que podem corromper. Então eu falo pregadores e cantores só para finalizar aqui, é guardar o coração, independente de qual altar é, né, e do que ele te oferece. Por que eu estou falando isso? Eu vou até colocar de uma forma simplificada para não parecer heresia. Servir ao altar de Deus não é a mesma coisa que servir ao Deus do altar. Porque o altar de Deus é uma ferramenta. Se a gente for colocar trazendo no Antigo Testamento e no Novo, é uma ferramenta para fazer a vontade de Deus na terra. Então, quando muitas vezes Deus falava, por exemplo, para um profeta que quis profetizar contra Israel, ele subiu nos montes para profetizar. De certa maneira, alegórica, estava se utilizando de uma ferramenta que Deus deu para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus não impediu. Então, assim, quando a gente começa a servir ao altar, mas não ao Deus do altar, passa a fazer a vontade do altar e não do Deus do altar. E aí é que tem a corrupção. Por isso que tem tanta briga. Porque se eu sou tirado do altar e o altar é o meu Deus, poxa, mas eu quero estar perto do meu Deus, que é o altar, não o Deus do altar. Agora, quando a gente serve ao Deus do altar, independente do altar onde eu estou pisando, vou falar a verdade, porque eu estou servindo ele, não ao altar. Independente do lugar onde eu estou, vou falar o que ele mandar. Varão, mas aqui não pode, porque aqui é só vitória. Não, mas Deus mandou falar isso. Não, mas aqui o altar funciona desse jeito. Não, então, Deus abençoe, mas eu vou precisar falar a verdade, porque o Deus desse altar mandou falar isso. Então, assim, muitas pessoas hoje se corrompem porque pararam de... Tem gente que prega sem orar, não estuda mais Bíblia, cata mensagem no YouTube, cola tudo lá Copia uma mensagem lá. Copia lá e tá bom isso mesmo, porque o altar tá pedindo, então vou dar o que o altar quer. Rapaz, dá o que Deus está mandando você falar no altar. Toma, distrai. Não se corrompe com o tamanho do altar, não. O altar não é o teu Deus. O altar não é o teu Deus. Microfone não é o teu Deus. Foto no cartaz não é teu Deus. Se tu entender isso, Deus te levanta. Se tu não entender isso, vai ficar catando e tentando forçar a maçaneta para entrar em porta, porque tu tá considerando a porta o teu Deus, não o Deus da porta. Toma, que é de graça. Você quer receber mais uma. Por exemplo, quando Deus entrega Jericó na mão de Israel, o que Deus fala para Josué? Já entreguei nas tuas mãos Jericó, os reis, o valente, só que Jericó estava cercado de muralha. E muralha tem porta para poder entrar. Aí a Bíblia fala assim, as portas se mantinham trancadas, fechadas. Se a porta está trancada, ninguém entra, ninguém sai. Então quem estava dentro falou assim, eu vou fechar a porta aqui, eles não entram. Só que quem é que já tinha dado a porta? Deus. Deus falou assim, fechou a porta? Eu porque tem a chave? Dessa palavra então peraí, que se fechou a porta, eu derrubo a muralha toda, eles vão entrar. Acabou. Era melhor deixar a muralha inteira. Vai perder a muralha por fechar a porta que eu tô mandando entrar. Escute essa aí, líderes corrompidos. Os verdadeiros vão entrar e vão acabar com a bagunça. E se não abrir a porta, Deus derruba a muralha. Pastor Jonathan, enquanto você fala para nós aí, porque nosso horário já foi, enquanto você fala para nós, qual foi a manifestação mais poderosa, assim, o mover maior, assim, algo que te impactou? Você ministrando em algum lugar. Nossa, eu quero que alguém aqui prepare uma pergunta para fazer para o pastor Jonathan, enquanto ele fala para nós aí qual foi algo assim que te impactou, o dia que você pregou e Deus fez algo absurdamente assim, sobrenatural. Rio de Janeiro, culto de, se eu me lembro bem, uma terça de noite de jovens. Se tiver alguém acompanhando, vai lembrar, Assembleia de Deus, Templo de Colheita, pastor Jorge Vidal, missionário Esther Vidal, pastor Josué Vidal. Rapaz, nós estávamos cultuando a Deus nesse dia e foi uma glória que eu nunca tinha visto antes descer dentro daquela casa. Mas Deus tomou a casa, que a gente terminou o culto, os irmãos foram embora e muitos ainda ficaram cultuando até quase meia-noite e meia, 1h da manhã. Teve essa, que foi uma glória... Não dá para eu explicar, é só quem estava lá para sentir. E teve uma outra também, na Igreja Batista Betel de Anchieta. Meu Deus, aquele dia também foi terrível. Que o pastor, foi até engraçado, porque pregando, a glória de Deus desceu.
tomou a casa. Eu via crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Via outras crianças falando em línguas que marchavam, profetizando em volta da igreja. Adultos se jogando no chão que não tinha mais força para ficar em pé, chorava, os pastores chorando, mas Deus tomou. E aí, o que o pastor presidente fez? Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a bênção apostólica, os irmãos que quiserem vão, os irmãos que quiserem ficar, fica. Quase ninguém foi embora. E ficou aquela glória, perseverando quase mais de 1h30. Quando a última pessoa se falou assim, não, agora eu vou para casa, o som desarmou, a luz desarmou, parece que Deus estava falando assim, só desliga tudo quando termina a última. Quando a última terminou, que ia para casa, que estava eu e o pastor conversando no altar, tudo desarmou, como Deus falou, agora acabou, que não tem mais nada para fazer não. E tem também eu esqueci aqui, a ADCEP, os irmãos da ADCEP são uma bênção, vamos estar lá no Congresso de Jovens. Tem até essa pregação no YouTube, que eu não consegui terminar ela toda, que estava pregando sobre a glória e o trono de Deus. Uhum. E no meio, os irmãos podem acompanhar, tá no nosso canal lá no YouTube. No meio da pregação, Deus tomou as crianças, os jovens adolescentes. Tá lá no YouTube, lá, depois os irmãos verem. Então teve esses 3 que mais me impactaram, assim, que foram cultos que eu participei, que foi algo de Deus sobrenatural, inexplicável mesmo, que a gente via Deus tomando a casa de glória. Olha só, no dia em que Deus usou o pastor Jonathan para profetizar para o senhor, Gabriel, e para sua esposa, eu fui curada dentro do meu quarto. Vomitei um mal para a glória de Deus. Olha, foi forte que no dia da vigília. Glória olha, a Deus. que forte. Para a glória de Uma Deus. Isso é uma pergunta capciosa, né, Nathan? Pastor, pregador, pode andar de lancha e de jet ski? Varão, se tu tiver lancha e jet ski, leva eu e o Jonathan lá, cara. Nunca andei. Não, eu não vejo problema não, mas aí você tem que se comportar como pastor, né? Até lá na lancha, até lá onde você estiver lá. Um exemplo, eu faço curso de saltos ornamentais. Uhum. Eu sou meio louco, eu entrei nessa e eu gosto de água, pular cachoeira. Mas você vê, eu uso roupas bem adequadas. Exatamente. Isso aí. Eu acho que você tem que se comportar. Isso aí. Como cristão, você tem que fazer a diferença. Por exemplo, eu fui na praia uma vez e aí um amigo meu falou, Varão, um amigo meu de São Paulo, Varão, pode ficar tranquilo, pode tirar a camisa, aqui só tá nós. Não, Varão, vou ficar com a camisa. Não, Varão, pode tirar a camisa, não vou ficar com a camisa, Varão, ficar tranquilo, deixa que quer, tomei banho de camisa e tal. Quando voltou, alguns irmãos reconheceram, tiraram foto, aí ele virou pra mim e falou assim, Varão, agora eu entendi porque tu ficou desse jeito. É porque eu sou só eu sento lá na igreja, vou embora, visita. Mas tu tem uma responsabilidade sobre teus ombros. Não é de qualquer maneira que tu fala, se comporta, onde tu vai. Então tem essas coisas, assim. Verdade. Eu tenho muito vídeo meu pulando de cachoeira de ponte, você vai ver. Tá um louco já lá vi, já. pulando de calça. Já curti, já. Por que eu banho de calça? Porque é pecado se... Não é que seja pecado, mas se a Bíblia diz, se comer carne escandaliza o irmão, não coma. Não coma carne. Então vai escandalizar aqueles irmãos bem mais... E eu gosto de ser assim também, eu sou bem quadradão. Essa é a grande verdade. Eu também sou bem quadrador também. Aqui, ó, Ney Alexandre, que é da Unadeb, eu acho, tá perguntando aqui, como está seu coração para pregar hoje no grande congresso da Unadeb? Tá ardendo em fogo. Daqui a pouco tamo lá. Eita, glória, vai ser glória. Vai ser bênção Jesus demais. Já me falou que vai fazer uns negócios doidos lá, então é com ele mesmo. Eita, glória, bom demais. Cadê a Karina Ferreira? Disse que ia fazer uma pergunta. Cadê? Pergunta, deixa eu ver aqui. Vocês dois têm vontade de pregar nos Gideões? Gente, eu acho que em 2006, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha muita. Depois meio que... Assim, se eu for, bom demais. É um púlpito que eu acho que todo pregador quer ir. Bom demais pelo número de pessoas que você vai alcançar. Mas não é uma ambição assim, não. Foi o que eu falei, não é o altar, né? Não é o altar. Deus pode fazer uma mensagem pregada na comunidade. Chegar aos 4 confins da terra. E você pode pregar lá ou em qualquer outro lugar e não sair das 4 paredes. Quer saber uma revelação aqui que eu não sei? Um púlpito que eu, Gabriel Bezerra, tenho vontade de pregar?
Pastor José Carlos de Lima. Oh, na homem Paraíba. de Deus. Eu tenho vontade. Admiro muito o pastor José Carlos de Lima. Se falasse pra Eu mim, também. você prefere pregar no Gideões ou lá no José Carlos de José Lima? Carlos de Eu Lima. pregava no José Carlos de Lima. Que é uma benção. Ele é bênção demais, homem de Deus. Adriel Isis, Uma referência minha, hein? deixa eu achar aqui sua pergunta, um negócio que eu não tô achando. Deve ter passo. Adriel Isis, é? Rafael Silva, eu quero saber o que a Grazi representa para o seu ministério. Sabemos que hoje a liturgia familiar está totalmente deturbada. É casado, querendo separar. Nananana, nananana, porque essas coisas aqui a gente não pode falar. Solteiro vivendo como casado. Nananana, lutando para para se casar. Sabemos que 2 dele é reverência. Gente, a gente não pode falar sobre esses pecados contra a natureza humana, porque eles derrubam a live na hora, né? Mas, e aí? Resumindo aqui a pergunta do irmão, o que a Grazi representa para você no seu ministério? Poxa, eu não ia conseguir fazer nada se ela não tivesse comigo. Porque o jeito que a gente se trata em público, quem conhece a gente sabe. A gente é aquele jeitão ali mesmo em casa. A gente passa o dia todo brincando e tal. Na verdade, antes de se casar, a gente é melhores amigos. Ela é minha melhor amiga. Então, assim, eu sempre falo pra ela, eu tenho uma força, tu tem outra força. Tua força com a minha, a gente chega mais longe. Então, se tu não tivesse comigo, eu não conseguiria fazer nada que eu tô fazendo hoje, não. Então, tem gente que fala, né, por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, mas ela literalmente tá do lado mesmo, é intercessora, me ajuda em tudo, caminha comigo, anda comigo. Então, é a primeira que eu peço socorro quando preciso. Até brinquei com ela uma vez, eu falei pra ela o que a Michelle Obama falou pro Barack Obama. Que, não sei se vocês já ouviram essa história, que eles chegaram num restaurante, aí a Michelle Obama encontrou um namorado antigo que tava de garçom. Aí o Barack Obama brincando com ela depois falou, tá vendo, se tu tivesse casado com ele, você hoje era uma esposa de garçom. Aí ela falou assim pra ele, não, eu não era esposa de garçom não, se ele tivesse casado comigo hoje, ele era presidente dos Estados Unidos, não tu. Como quem diz, tu só é o que é causa de mim, tá pensando que tá me botando pra trás. Eu falo a mesma coisa pra Grazi. Se eu, às vezes, né, quando a gente tá sozinho, eu falo muito isso com ela. Eu falei, filha, só consigo fazer as coisas que eu faço porque tu tá do meu lado. E tem dia que ela fala assim, tô cansada, não consigo. Fala, então não tem problema, eu diminuo, freio, fico com ela, espero ela pegar fôlego, a gente vai junto de novo. Que tem varão também que dispara na frente, esquece a mulher atrás e vambora. E aí que quebra tudo, rebenta tudo também. Então a gente tem que ir no mesmo nível. Uma coisa que eu aprendi é, ela cresce, eu cresço, ela cresce, vai crescendo junto. E assim a gente vai indo. Rapaz, Adriel Isis pediu pra mim responder, só que eu não tô achando sua pergunta. Se quiser mandar de novo. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, não faz isso não. Faz isso com a gente, não. Vocês gostam, né? Divorciados e recasados podem exercer ministério na igreja? Rapaz. Acho que essa aqui tá melhor. É. Eu perguntei se tem como avançar no ministério da palavra de Deus sem teologia, oratória, filosofia, essas coisas que muitos pregadores falam, muito difícil, engraçado. Já vi muitos. Quando eu falo, tento falar o mais simples possível. E tem gente até que diz assim, né? Ah, tu tá mudando tua voz. Não, é minha voz. Ó, pode reparar como eu tô falando agora. É minha voz mesmo. Só que quando a gente tá lá em cima, a gente vai desenvolvendo um pensamento, querendo ou não, o ambiente está propício e te pede algumas colocações diferentes na voz. É tão natural que a gente nem percebe. Daqui a pouco você já está colocando uma autoridade ou uma aplicação. E não é só pregador que faz isso não, gente. Vai ver um político falando, vai ver um apresentador de televisão falando. Qualquer um, né, é uma, como posso dizer, uma ferramenta de comunicação, uma espécie de ferramenta de comunicação. Então, assim, próprio Cristo, né, quando ele ia pregar, a Bíblia diz que alguns teólogos dizem que ele utilizava-se de certas posições para a voz dele ecoar mais longe, para ele ter um alcance maior. Então, e a Bíblia também não condena isso de você. Agora,
se tem uma coisa que eu acho meio complicada é tentar enfeitar demais a pregação. Com palavras muito difíceis para mostrar que tem a sabedoria. Colocar histórias que não bate com o texto bíblico. Eu acho melhor a pessoa estar ali ouvindo e entender o que você está falando do que você mostrar que sabe alguma coisa. A grande verdade dessas questões é que eu estava conversando com o pastor presidente lá de Limeira, de Limeira, pastor Anderson. Eu até falei do senhor para ele, falei, pode trazer aqui. Lá na igreja de Limeira, uma igreja bem grande de São Paulo, é uma benção. Pensa num povo crente. E a gente estava conversando a seguinte coisa. Os pregadores hoje, eles estão preocupados em trazer algo novo. Não precisa, e não precisa, cara. Só falar arroz Você com vê feijão. Pedro, o que ele trouxe? O que já estava. O que já era. Né? Novamente, Pedro e João, o que já estava. Paulo, o que já estava. Então, não precisa. Não. Mas a preocupação em trazer algo novo é onde acabam colocando coisas que não vai com a Bíblia. Isso aí. Não é errado você usar a história, não é errado você usar a cultura. Agora é errado quando você pega a história e vai totalmente contra a Bíblia. E aí quebra a Bíblia só para enfeitar a mensagem, só para... E aí que entra as outras ferramentas que o Varão falou, teologia, estudo, que é exatamente... Não demonize a teologia, teologia é coisa boa. Não faça isso não, em nome de Jesus. Deus, logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. É claro que dentro das aulas, das salas de teologia, de algumas faculdades, tem alguns professores que não creem nem no dom do Espírito Santo. Então eles ensinam heresia. Isso aí você tem que estudar orando, buscando. Quer fazer teologia, faça. Na verdade, deve fazer. Ainda mais no mundo que nós vivemos, que nós vamos nos deparar com professores ateus. Com ativistas aí prontos para debater a nossa fé. Ainda mais nos dias de hoje. Você tem que estar preparado. Chegou um tempo que o crente não pode mais confiar nos irmãos que falam Deus, Jesus, e Deus honra, Deus fala, Deus explica, sim. Eu já vi gente falar Deus. Vocês estão aí com 15, 18, 20 anos novo, com a cuca fresca, dá tempo de sair da escola, da faculdade, do trabalho, estudar teologia na igreja. Lá na minha igreja eu vejo irmã de 80 anos sentando para aprender teologia e tu ainda não foi. Por que, Vaso? As irmãzinhas de cabelo branquinho lá, cheio de teologia na cabeça. E a gente para conversar com elas. As mulheres são teologia, Bíblia pura. Então, até as irmãzinhas da mesa de oração estão dando um banho, muito jovens aí. Então tem que estudar teologia assim. Ei, Karine Ferreira, cadê? Faça a tua pergunta aí, que a gente já vai ter que partir para encerrar aqui. Por que a maioria dos pregadores não pregam contra a maçonaria? Eu prego, irmão. Eu também. Essa semana mesmo eu falei sobre que Moisés é um tipo de Cristo. Né? E Moisés subiu e o povo, esse Moisés que subiu aí não vai mais descer. Façamos um bezerro de ouro. Aí na adoração ao bezerro de ouro eles diziam, adoremos aos deuses que nos tiraram do Egito. Peraí, quem foi que tirou eles do Egito? Foi o Deus que Moisés está lá em cima adorando. Então Moisés sendo um tipo de Cristo, da mesma forma hoje. Esse Jesus que subiu aí não vai voltar mais não. Exatamente. Vamos adorar o ouro. A igreja que só prega ouro, pastores que se venderam para maçonaria, a gente não pode falar aqui, né, bem aberto, venderam sua alma ao ouro. E é um povo que eles são até mais certos que muito crente. Porque para entrar lá tem que ser um casal exemplar, tem que ter uma religião, tem que ter... E muitos se venderam. E eu tenho pregado. Se vendeu para isso, tá adorando a ouro. Pensa que tá adorando a Deus. Pensa que vai pro céu, mas não vai pro inferno. Então tem quem prega, só se procurar. O negócio, a gente encontra muito aí o pessoal... Às vezes fala, né? Não tem mais pregador que prega sobre o arrebatamento. Oxi. Aí eu falo, vocês estão olhando quem é que vocês estão assistindo? Tem Vitória muito. Souza. Varão, faz isso não. Tem muito pregador. Tem muito pregador que prega arrebatamento. Se eu pudesse falar algo com essa menina, eu falava, cara, você canta demais, fica só cantando. Me perdoa a sinceridade, mas eu amo e oro pela nossa irmã em Cristo. Mas a gente prega, irmão, sobre o arrebatamento. Eu tenho pregado bastante. Se você ver minhas pregações, muitas são sobre arrebatamento. Por isso que a gente não é nada sem a esposa, né? Eu falei demais aqui, a esposa já tá me repreendendo aqui, irmão. Quase jogou o celular na cabeça dele. Quase tacou o celular na cabeça. Mas é sério, a gente ainda prega.
Cadê Karina? Você não vai mandar pergunta não, Karina. A gente encerrar, porque ela, desde cedo aqui, que ela tá querendo... Certa pergunta eu vou fazer aqui do Sonoplasta, que vai fazer. Sonoplasta tá falando que vai fazer a pergunta. Ixi, sonoplasta não faz isso comigo. Sonoplastas, eu sou amigo de vocês, viu? Mas se vocês continuarem fingindo que tá aumentando... Esses dias eu falei lá pro fotógrafo, falei, ô fotógrafo, tu que tira 1000 fotos e diz que vai mandar e não manda, Deus vai te pegar, meu. Caramba! Pastor Jonathan, qual, assim, no início do seu ministério, assim, um pregador que você se identificou para dar pontapé inicial, assim, a pregação? Rapaz, um pregador que eu me identifiquei quando comecei foi o pastor Billy Graham. Quando eu comecei a assistir as pregações, ministrações dele, rapaz, é loucura. Você vê os vídeos no YouTube e até fica às vezes meio triste que muitas pessoas da nova geração, até um tempo atrás, perguntava, todo mundo conhecia. Começa a perguntar por jovens hoje em dia, adolescentes, puxa, não sabe. Pesquisa quem foi pastor Billy Graham, o que é que ele fez. Ele pregava para 50, 60 mil pessoas. Quando perguntava quem queria vir aceitar Jesus, das 50, 30 vinha. Das 60, 40 mil vinha aceitar Jesus. E tá tudo no YouTube, só você jogar o nome dele aí. E a mensagem dele foi igual o Gabriel falou aqui. Ele não inventava nada, ele só chegava e falava assim, ó. Simplesão, Jesus veio para morrer na cruz por nós, pecado é pecado, santidade é santidade, você precisa mudar de vida e é isso. Pronto, acabou. Quem quer aceitar Jesus? Rapaz do céu. Eu vi isso, eu ficava doido, eu falei, rapaz, qual o segredo desse camarada? Aí um dia eu ouvi ele comentando que o segredo não é a sabedoria, o tamanho da oratória, o quanto ele prega, é oração. Ele dobrava o joelho e falava assim, ó, antes de eu subir no púlpito, já alcancei as almas no joelho lá atrás. Oh, glória. Lá atrás já estava assim, Jesus manda as almas, passa a rede, me ajuda a passar a rede, faz essa alma se converter. O Espírito Santo já estava trabalhando neles antes de eu subir no altar. Cheguei lá, só fui falar quem quer vir para Jesus e eles vieram. Então, assim, na verdade, ele falava que ganhava na oração, não na pregação, sabe? Então, isso aí é lindo demais. Eu me espelhei muito nele. Forte. Paulo tá apertando aqui. Quando você vai estar pregando aqui em Brasília? Hoje não, na Deb, lá na Arena Daqui Hall. a pouco, tô até indo já daqui a pouquinho, que daqui a vai pouco lá. eu tô lá. Gente, eu tava esperando aqui a pergunta da Karina, mas eu não achei. Alguém acha aí, gente? Karina Ferreira. Karina, pergunte de novo, ajuda nós aí. 400 Eita glória. Deus é fiel. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Gente, só para não passar batido, depois não chamar a gente de covarde. Que acontece, gente? Existem algumas causas para o divórcio. A Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Miqueias. Porém, ele odeia aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Então, da mesma forma que Deus odeia o divórcio, Deus odeia também a violência. E se o texto está falando de relacionamento, o contexto também. Então, Deus odeia a violência doméstica. E a igreja não pode aceitar. Não pode. Eu costumo dizer, pode ser meu pastor presidente. Se eu souber que bateu na esposa, eu chamo a Maria da Penha. Chama a polícia na hora. E eu sempre falo, as servas de Deus não devem ficar debaixo de violência doméstica, nem o servo de Deus, porque tem mulher que também elas batem no marido também. Tem isso aí. Tem um mulher que faz chantagem. Aí tem a questão também de traição, né? Por causa de traição. Pode separar. Então, não vou pôr um jugo nas pessoas. É isso aí. Que Esses são as prerrogativas que abre mesmo. É a violência e a traição. A Bíblia abre essas prerrogativas para a separação. Se a pessoa está debaixo desse jugo, sofrendo, e Deus, como foi até assistir uma pregação uma vez, se Deus deu, não sou eu quem vou tirar. Então a pessoa está sofrendo, ela tem sim a oportunidade de recomeçar a vida, e por que não? Se sendo discipulado, aprendendo lá na frente, poder ensinar, entendeu? Se lá atrás houve uma justificativa bíblica para tal. Então, se a Bíblia deu, quem é que na Terra vai dar esse direito de tirar? Quem de nós que está aqui na live? Que vai dizer, você não pode, mas a Bíblia é quem deu.
Agora separou porque a mulher não tá mais bonita. O varão aí ficou não. careca. Aí não. Não gosta mais, não ama mais. Não dá pra tu ficar trocando casamento como se fosse uma blusa. Sai do púlpito. Não, aí não. Olha só, a pergunta da Karina Ferreira é essa. A pergunta é uma indicação, na verdade. Há tempo sinto desejo no coração sobre as pregações do arrebatamento. Porém, meu esposo disse para eu ler o livro da Teologia Sistemática. Tenho um aqui, mas quero uma indicação de vocês. Vejo muito a pregar sobre arrebatamento. Teriam algum livro para me indicar? Olha, Ou algo para me ajudar? que legal fazer essa pergunta, que o Espírito Santo me lembrou algo aqui agora. Eu fui ministrar um dia desses numa igreja e um líder geral de jovens me parou e falou assim: Jonathan, a gente queria perguntar a você se tu tem algum material por escrito sobre arrebatamento. Eu falei, não. Eu tenho... estava para lançar alguns livros. Tenho muitos livros escritos que eu estou frequentemente revisando para ficar bem redondinho, ser uma coisa bem bacana para os irmãos que forem ler. Por exemplo, tem um livro, O Deus da Caixa, ou Sai da Caixa, ou seja, não tente colocar Deus na sua caixinha religiosa. Tem outro Deus, Buscando o Deus do Secreto, que a gente vai para o secreto para buscar Deus. Tem muitos livros. E um dos livros que eu parei todos os outros para botar como prioridade foi sobre o arrebatamento. Então já está 80% pronto. E a gente só pega a mesa para falar sobre o arrebatamento. Tirar todas as dúvidas ali dentro. Toque da última trombeta. Se a última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse. O que acontece com quem vai, o que acontece com quem fica. A segunda vinda também é um livro A segunda vinda, a volta, se volta é vinda, se vinda é volta, as visões de pessoas que acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação, a visão de quem acredita que a igreja não vai passar, sempre com muito respeito, claro, e deixar sempre claro que tem temas que não influenciam na salvação da pessoa. Eu acredito que vai vir depois, aí Jesus volta e te leva, então não tem problema nenhum, mas sempre abordando com bastante tranquilidade para você ver que o Espírito Santo coloca melhor no teu coração. Então tá para chegar e não falta muito tempo não. Uau. Mas União. mais um bocadinho só. Olha aí. Vai ficar bem redondinho. O importante é que eu, particularmente, eu aguardo ele antes desse podcast terminar. Eu pretendo ir morar no céu. Eu também. Deixa eu te falar um negócio. Perguntaram aqui, união estável é pecado? Rapaz, boa pergunta, hein? União estável não é aquela que não chega a consumar o casamento, né? Não. Só junto. O que muita gente faz para não perder a pensão. Jesus tá te vendo, hein? O Bruno pregou uma mensagem, ele disse: os paralíticos hoje não querem andar para não perder o benefício. E pior que tem muito cego que não quer enxergar, porque não quer perder o benefício. Não quer perder o benefício. Misericórdia. Rapaz, o casamento válido, ele tem duas vias. Tem a via diante dos homens, porque tem que se testificar diante dos homens. Não adianta você só testificar diante de Deus, tem que ser assinado, testificar diante dos homens. Desde a lei de Moisés, né? Porque tem que ser exemplo para outros. Que, por exemplo, eu vou usar um exemplo paralelo. Tem pregador que prega: eu só sirvo a Deus e mais ninguém. Meu irmão, tá pregando para quem? Para Deus ou para os homens? Então tu tem que ter algo na terra também. Tem que ser testemunho. Deus deixou uns pastores, outros doutores. É isso aí. Tu tem que ser testemunho. É para te pastorear. É isso aí. Ruim. Gabriel já pegou a fiação do que eu tava querendo falar aqui. Então tem que ter esses dois testemunhos, diante dos homens e diante de Deus também. Então a união estável... Tá cometendo fornicação, na verdade. A união estável, ela consuma de fato uma união diante dos homens? Acho que posso devolver essa pergunta com essa outra pergunta. Será que consuma de fato uma união, um casamento diante dos homens? Se sim, se não, já tem a resposta. Pastor Jonathan, eu não quero que você chegue atrasado não na Deb, porque já dizem que pregador chega só na hora da mensagem. Isso não é verdade. Você vê as lutas que a gente enfrenta para chegar no culto. Pastor, minha esposa perguntou aqui, e é uma pergunta que sempre é feita aqui, pra gente concluir. Qual o seu maior medo? Meu maior medo? Meu maior medo é um dia talvez entrar no automático e pregar sem essência e não perceber. Esse é meu maior medo.
sair pregando no automático, a essência já ter ido embora e não tá percebendo, igual Sansão. Sansão, e não Eita, sabia doido. Sansão que o espírito havia se retirado dele. Porque quem Misericórdia. disse que quem tá sem essência não prega? Tem gente que fala, se não tiver essência não prega, mas quem disse? Sem essência dá pra subir no púlpito, pra pregar, pra cantar. Na verdade, eu prego uma mensagem que muita gente ficou, rapaz, isso é verdade mesmo? É. Até em pecado dá pra pregar. O negócio é Jesus descer, operar, trabalhar, você ser salvo, aí é outros 500. Mas dá pra subir no púlpito e pregar, estando todo enrolado. A não ser se Deus der uma visão pro pastor, manda tu descer. Desce que tá em pecado, aí tu não prega não. Então isso mostra que dá pra fazer como Sansão. O Espírito Santo já tinha se retirado, não tinha percebido. Então, meu maior medo é esse aí. É pregar sem ter essência e não perceber que ela já foi embora. E só lembrando, pra gente concluir, o talento, o dom abre porta. Mas é o caráter que mantém elas abertas. Foi isso aí que é a afiação da pegada. Pastor Jonathan, tem uma pastora amiga minha lá de Goiânia que falou comigo aqui, ela quer porque quer tu lá, cara. Uma igreja bem grande, boa. Você vai ter que achar um jeito de ir lá. Faz o seguinte, Eu gente, tô muita gente incubado entra... de ir lá. Mas Não, deixa aí o seu muita contato gente... pra agenda. Muita gente entra em contato ou vai no Facebook, meu Deus, às vezes até me ataca. Pessoal, gente, eu não tenho tempo pra ficar respondendo tudo. Tem que orar, tem que estudar, tem que escrever livro, tem que ir pra igreja, tem que tomar ceia, tá reunião de obreiro, tem que viajar, tem que pregar de novo, tem que voltar, tem que E a cuidar da gente minha mãe, recebe cuidar da umas minha 1000 família. mensagens por dia. E não é só 1 ou 2 que manda. Você abrir 1.000, 1.500 mensagens por dia, então tem mensagem que não é maldade, passa direto. E aí a gente olha lá e, já se corrompeu, ficou soberbo, não me responde. Não é isso não, é porque não dá, eu não te vi. Eu não te Tenha vi porque eu não misericórdia quis, de tenha nós. misericórdia de Isso nós. é a mesma porque coisa que eu muita enfrento. gente. Mas se quiser nos chamar lá, pô, a gente demora só uns 3 dias para mais responde. Minha esposa responde, que é muita gente. Vai lá, deixa aí o contato. Para não, pode ser entrar direto no WhatsApp 21 99507 4165. Ou você pode fazer mais fácil ainda. Vai lá no Google, aí escreve meu nome, Jonathan Carlos. Aí vai aparecer meu site lá, site oficial. Só entrar lá, já tem um botãozinho lá embaixo, que tu clica nele no celular ou no computador, já abre direto no teu WhatsApp com o nosso número lá. Aí só tu chamar lá e mandar um glória lá e perguntar. Quem responde Glória a é minha Deus. varoa. E se você tiver fé e paciência, eu trouxe ele aqui no meu humilde podcast, trouxe ele na minha ficha com muita oração. E pretendemos, do ano que vem nós queremos ser na UMADESP. Amém. Nosso Congresso Geral. Nossa líder falou, Vai ser Gabriel, glória. traz o Jonathan, pelo amor de Deus. Vai ser bênção. Mas esse ano não deu, mas o ano que vem, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Se Deus. Mas eu acho que Jesus já arrebatou a igreja. Oh, Mas eu é isso creio. aí, pastor Jonathan. Seu Instagram é o quê? É Jonathan Carlos Oficial. Aí, segue lá. Só botar meu nome oficial depois. Pega a carona e já segue o meu também. Gabriel Bezerra. Gabriel Bezerra Oficial também. Que Deus abençoe. Pastor Jonathan, para Amém. mim é um sonho realizado você estar aqui no nosso Poxa, podcast. foi um prazer. Em outra oportunidade aí, né? Hoje foi bem corrido, mas em outra oportunidade eu quero o senhor aqui de novo. Quando Amém. vier a Brasília, fale. Deixa o Bruno pagar pelo menos uma picanha pra você. Né? Que Amém. nesse novo governo aí a gente tem que comer picanha, não é não, Bruno? Prometeram picanha, quero picanha. Não, vamos comer picanha. Quero A abóbora, gente não, brinca quero assim, picanha. mas... Gente, vamos fazer uma oração aqui. E eu tô feliz, de verdade, Jonathan. Brigadão. Amém. Foi um Por ter prazer. aberto esse espaço-tempo. Eu sei que você chegou cedo, cansado. Eu sei que... não sei como é lá. Eu vi você pegando voo às 7 horas da manhã, né? Você já Foi. estava no aeroporto. Aqui, quando eu pego o voo às 7 horas, eu saio de casa às 5 horas da manhã. Esse Eu mano não tá sei aí lá. mesmo. Então a 44 gente- e meia. Pô, pregador, eu fiquei só andando de avião, não, sei Não, o quê. tem Se todo fosse tão negócio por fácil. trás. Comida de aeroporto é horrível. É caríssimo. Um pão de queijo lá é 50 conto. E se tu não comer, morre de fome. Então a oferta fica todinha lá. Tem um devorador lá. Então não é fácil quando vocês pensam que é. Mas é isso aí. Pastor Jonathan, obrigado por ter aberto esse Amém. tempo aí para vir aqui conosco. E vamos orar que eu tenho que pregar e o pastor Jonathan também. Maravilhoso Deus, eterno Pai, na tua presença, Pai. Eu te agradeço pela vida do teu servo. Pai, que esteve aqui conosco, Pai. Que o Senhor o abençoe, Pai, ricamente. Que esse culto de hoje à noite, o Senhor tome, Pai, os lábios dele, Pai.
como chama de fogo, como tocha de fogo, incendeia aquele lugar, Pai. Não com fogo estranho, mas com fogo do teu Espírito. Que vidas sejam batizadas com o Espírito Santo, que vidas de adolescentes sejam transformadas ali naquele ambiente. Pai, eu te dou graças pela vida do teu servo, por todos que aqui assistiram, que o Senhor cure, liberte, transforme, abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Interessante, né, irmãos? Ó, tem gente que critica a internet. Nós vimos um testemunho forte que enquanto o Jonathan profetizava para mim e para a esposa na vigília, uma mulher vomitava a enfermidade em casa. Então use as redes sociais para o bem, né? Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem com Deus.